eu quero compartilhar algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Este mês todo, todas as terças-feiras, nós temos ministrado aqui sobre um assunto. Qual que é o assunto? Discipulado, né? O pastor aí, Robertão, meu filho espiritual, ele ministrou há 2 semanas atrás. Eu não pude estar aqui, mas eu ouvi a ministração dele em relação ao discipulado, gerando transformação. Quantos aqui acreditam que o discipulado gera transformação? Quantos aqui são fruto de transformação? É fruto de transformação. Porque alguém olhou e falou assim: opa, essa pedra bruta aqui, a gente vai transformar numa obra de arte, né, bem bonita, em nome de Jesus. Então, a semana passada, o pastor Cleito ministrou também. Quantos lembram aí? Discipulando através da fé. Por que da fé? Porque a fé, o que é? É olhar o que não é como se já fosse. Então, nós precisamos olhar para o discipulador, olhar para o discípulo, também com o olhar da fé. E não diferente, parece que já foi ministrado quase tudo sobre discipulado aqui. Falei, o que vai sobrar para mim ministrar sobre discipulado? Mas eu quero tratar de um viés, uma linha também do discipulado, que é o discipulado, a graça no discipulado. Mas que não é a graça loira, não é aquela graça, é a graça do Senhor. E é engraçado que a graça, muitas vezes, a graça de Deus, nós aplicamos. Como que a gente faz com a graça? A graça, nós nos colocamos na posição daquele que recebe, não é verdade? Não é sempre assim? Então, a graça do Senhor, ela é para mim. Então, eu me coloco aqui, por quê? Cada um sabe, né? Minha mãe que dizia, o coração do homem é terra que só Deus pisa. Então, eu posso estar bonitinho aqui, mas é Deus que conhece o meu coração. Mas a gente sabe se a gente está legal ou não. Então, a gente se coloca debaixo da graça, porque a gente fala assim: Senhor, eu estou aqui, o Senhor está fazendo isso na minha vida, mas é pela misericórdia, é pela graça do Senhor. Porque de mim mesmo o Senhor conhece. Eu não poderia ter avançado tanto. Quantos aqui estão usufruindo dessa graça aí, do amor do Senhor? Então, a graça é o favor que não é merecido, mas nós recebemos do Senhor. Então, ou seja, o que te trouxe? Quero fazer uma pergunta para você. Faz uma pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que te trouxe para Jesus? O que fez você vir para Jesus? Entregar a sua vida para Jesus? Já parou para pensar? Por que você entregou sua vida para Jesus? Porque pode ser que talvez tenha alguém aqui que entregou a sua vida para Jesus porque a vida de um cristão é um estilo de vida bacana, legal. Às vezes não é um estilo de vida careta. O Walter Vasquez, ele não está aqui, ele está no curso ali também. E eu lembro que quando ele entregou, antes dele entregar a vida para Jesus na sala de casa, por último dos últimos, eu falei de Jesus, do preço de Jesus, mas eu falei de estilo de vida. É comum isso. Então, a gente vender um estilo de vida também para os nossos discípulos, para as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? É o atrativo. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não vê a graça. Ela não vê o preço pago por Jesus naquela cruz. Talvez muitos aqui se encaixem. Eu também, quando vim para Jesus, eu vim porque, para mim, na época, assim, eu estava com muita luta, muitas situações de pecados, na área sexual, inclusive, e eu queria me ver livre disso. Só um parênteses aqui, não faz parte da palavra, mas eu lembro que até vi o batismo, inclusive nós vamos ter um em agosto, 19 de agosto, e se prepare a sua célula. E eu lembro que eu queria, na verdade eu não estava olhando para o preço de Jesus, eu estava olhando para mim. Eu queria ser liberto. E na minha cabeça eu achava que o batismo era uma dinamite, era uma pílula maravilhosa que eu ia tomar e eu ia abrir a camisa assim e o diabo, na hora que viesse, encontrasse comigo ali, porque eu vivia mudando de calçada. Eu via o diabo, eu corria, eu me escondia. Só que daí eu achei, agora eu vou me batizar, aí eu vou continuar nessa calçada aqui, ele que vai mudar de calçada. Só que daí o que acontece?
eu não entendia. Eu vim pelo motivo errado. Aí parece que tive mais luta, tive mais ataque do inferno. Né? Parece que a força diminuiu, mas não é porque a força diminuiu, porque o Senhor, Ele deu o carimbo ali, a chancela dos céus na minha vida, e deu na sua também. Mas só que nós temos que ter revelação disso, por isso que nós não batizamos criança, porque a gente precisa ter revelação do batismo nas nossas vidas. Amém, querido? Então, voltando aqui para a graça, e eu vejo que muitas vezes as pessoas elas vêm para a igreja por conta dessas necessidades, mas não por conta do olhar que Jesus teve e tem para nós. E outra pergunta, por que você se mantém hoje na igreja? Por que você saiu da sua casa hoje, cansado, saiu do trabalho? Eu sei que muitas pessoas vieram direto do trabalho e estão aqui. O que te motiva? O que te faz fazer isto? Por que você faz isso? Por que a sua agenda é assim? Porque a igreja é legal, porque a igreja agora colocou umas luzes, no domingo tem fumaça. Puxa, devia ter soltado um pouquinho de fumaça aqui também, porque o palco está mais clean, está mais limpo, porque pintou de preto, porque tem 3 portas. Por que você veio nessa igreja? Por quê? Porque o Senhor, eu creio que, primeiro, você veio aqui porque João 15,16 diz que não foi você que escolheu Jesus. Não fui eu que escolheu Jesus, mas Jesus te escolheu para que você vá e dê frutos, e frutos permanentes. Primeiro, é o olhar de Jesus sobre a sua vida. Mas a segunda coisa, eu não sei você, mas eu sou fruto da empatia, não só do Espírito Santo, não só da graça, mas também da empatia de alguém. Alguém que investiu na minha vida. Porque, imagine, cheio de pecado, cheio de ranço, cheio de situações. Imagine se o meu líder, se a pessoa que estivesse me acompanhando, viesse com um discurso de julgamento. Irmão, na boa, você está em pecado, você vai para o inferno. Ô irmão, assim não dá. Então, a graça, ela também é manifesta através do discipulado. A graça, ela é manifesta através da sua vida. Então, não é só Deus que distribui graça, porque o Senhor te fez também como Jesus. O Senhor fez você, o pastor Cleito falou aqui, criou Deus, o homem, a imagem e semelhança dele. Então, ou seja, a mesma olhar de graça, o mesmo olhar de misericórdia que o Senhor teve sobre a sua vida, também nós devemos ter para com as pessoas. Mas eu quero perguntar, é sempre assim? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos limitados, a gente não concorda, é porque a gente escolhe uma classe social, a pessoa pisou na bola, a pessoa falou uma coisa que foi diferente, uma direção, não me cumprimentou, a pessoa usou uma roupa diferente, comprou um carro sem ter não me falou, mudou de casa sem me falar. Então, o discipulador, né, isso do discipulador, mas o discípulo também olha para o discipulador, mas ele não dá a atenção que eu preciso. Então, o que tem faltado hoje na igreja é um olhar de graça. E queridos, isso que eu vou falar aqui para vocês aqui é muito sério. Não sei quantos estavam no domingo no culto. Quantos estavam no domingo nos cultos? Não sei, acho que no culto da noite, das 19 horas. Quantos estavam no culto das 19 horas? Então, eu não contei, mas muitas pessoas vieram para frente aqui. Muitas pessoas vieram para Jesus. E todos os domingos, as pessoas estão vindo. E se nós não tivermos um olhar de misericórdia, um olhar de graça sobre as pessoas, sobre o mundo, sabe o que Deus vai fazer? Ele fecha a torneira. Ele fecha a torneira. E querido, se nós não ganharmos pessoas, não cuidarmos de pessoas, sabe o que vai acontecer? A igreja, ela está sendo manipulada pelo diabo, porque ela deixa de cumprir o propósito dela, que é o ID, que é ganhar pessoas e cuidar bem delas. Quantos estão comigo? Posso ouvir o amém? Vocês estão sérios aqui? E queridos, eu quero aqui avançar com vocês nesse assunto, graça. Eu quero dar um exemplo aqui bíblico em relação a este olhar
criterioso, esse olhar de graça, né? Lá no Velho Testamento, em 2 Samuel, capítulo 9, não precisa abrir a sua Bíblia, eu quero rapidamente aqui contar a história. Nós temos uma pessoa chamada Mefibosete. Quantos já ouviram falar esse nome? Mefibosete. Então, poucas pessoas. Mefibosete é filho de Jonatas, príncipe, filho do rei Saul, ali, do reinado ali de Israel. E num dado momento, Jonatas teve esse filho, e ele nasceu ali nas dependências do palácio, um príncipe. Quantos príncipes nós temos aqui? Princesas. Nascemos para reinar. Nascemos para um propósito específico. Imagine você nascer príncipe. Deus te levantou como príncipe e princesa. E Mefibosete nasceu ali e, como diz o ditado popular, num berço esplêndido, num berço de ouro. Só que chegou num dado momento, Israel foi retalhado por uma guerra sangrenta, aonde o rei Davi, ele já tinha sido, pelo menos informalmente, constituído como rei, mas ainda não estava reinando. E nessa guerra sangrenta, morre o rei Saul e também o pai de Mefibosete, Jonatas, que inclusive, diga-se de passagem, amigão íntimo do rei Davi, que o protegia, porque ele estava ali, ele ouvia as obras maquiavélicas do pai. Nós vamos pegar o Davi, nós vamos amanhã para tal lugar. E ele corria antes e avisava ali Davi. Eu sei que Deus está com você, então cuidado, tem uma emboscada. Só que Jonatas e Saul, o seu pai, o rei de Israel, morrem nesta guerra. E a notícia que o rei e também o príncipe são mortos na batalha, essa notícia chega no palácio. Aí a ama, ou seja, a cuidadora de Mefibosete, que tinha na ocasião 5 aninhos de idade, querendo preservar a criança, corre, sai ali correndo com aquela criança, e no meio do caminho, ela derruba a criança, e ele quebra as suas 2 pernas, e ele acaba se tornando aleijado. Então, olha só o retrospecto. Príncipe, talvez aí herdeiro de um trono poderoso, passou a ser órfão, agora aleijado, e a Bíblia fala que ele foi para uma terra, imagine uma cidade, um lugar seco, um lugar de violência, um lugar pobre, nos dias de hoje, né? Sei lá, a Cracolândia. Esse camarada, é uma cidade chamada Lodebar, foi enviado para lá, para morar, e essa ama continuou cuidando dele, ali, continuou cuidando deste garoto, e ele cresceu, órfão, cresceu ali naquele lugar que só tinham pobres, mendigos, vagabundos, a escória da sociedade. A escória da sociedade estava tudo concentrado neste lugar. Queridos, só lembrando vocês, a Bíblia fala que do lixo, Deus levanta príncipes. E ainda só lembrando que, muitas vezes nós estamos na igreja, nós queremos conforto para nós queremos, mas já basta a graça do Senhor sobre a minha vida, eu não preciso ter um olhar de graça. E queridos, eu quero até tranquilizar todos vocês aqui, de fato, a responsabilidade de ganhar pessoas, ela não é nossa mesmo, sabia disso? Se você pegar ali Atos 2, 45, 46, o finalzinho do capítulo de Atos 2, você vai ver que a igreja, ela comia juntas, ela se reunia no templo, se reunia nas casas, ela ali orava, estavam unânimes em tudo. Aí o que diz no finalzinho? Mas o Senhor acrescentava aqueles que iam de se salvar. Então, ou seja, a gente não tem esse encargo para ganhar ninguém, mas
Queridos, se nós tivermos uma vida também omissa em relação a essa obra, porque nós somos aqui a igreja local, nós somos os olhos de Jesus, nós somos as mãos de Jesus. Com Jesus, Ele vai dar o comando. Ele dá o comando para quem? Para a mão, para o pé, para o olhar, para o olho, para a gente, porque Jesus Ele quer usar as nossas vidas. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Para ter esse olhar misericordioso, de graça, sobre as pessoas do mundo. E muitas vezes a igreja, tem gente que chega, puxa, que igreja confortável, que legal, que gostoso, a célula e tal. Então, tá bom isso aqui, não mexe, né? Que nem mexer no vespeiro, mexer no formigueiro, não mexe. Tá bom do jeito que tá. Mas, queridos, eu quero dizer algo para vocês. O Senhor tem colocado sobre nós essa responsabilidade, esse encargo de olhar da graça sobre essas pessoas. Assim como Jesus teve, basta olhar para mim, basta olhar para você. Porque nós nos esquecemos de onde nós viemos, como nós chegamos. Muitos aqui, com certeza, num horário como esse, talvez estava se prostituindo, usando drogas, estava falando mal das pessoas, mas você está aqui hoje ouvindo uma palavra dentro de um templo. Mas por quê? Alguém teve esse olhar de misericórdia e de graça sobre a sua vida. E hospital, a igreja, eu costumo dizer, eu encaro dessa forma. É como se fosse um hospital. Imagine você é doutor, você é médica, apesar que eu tenho a impressão que os médicos querem pessoas saradas no consultório, querem pessoas, vai olhar para o paciente assim e fala, que bom, você está sarado, né? Tchau, vai embora. Mas não é essa a realidade. O médico que está lá fazendo um plantão, ele está esperando as piores ocorrências. Principalmente, eu tenho amigos que trabalham, inclusive em emergência e hospital. Cada história que eles contam. Então, eles não estão lá para dormir, apesar que talvez alguém durma. Mas estão lá esperando o quê? Alguém chegar arrebentado, chegar destruído, para, eu vou exercer aquilo que eu fui chamado para fazer nessa pessoa. Então, eu estou aqui dizendo para vocês, em outras palavras, não espere pessoas perfeitas. Elas não vão chegar, aqui não, nesse lugar não. Elas vão chegar aqui destruídas. E se elas não tiverem um olhar de graça na vida delas, elas vão voltar para o mundo. Elas vão voltar para Lodebar. Vão voltar para aquele lugar onde tem mendigos, onde a vida de aleijado. E olha só que interessante. O reinado de Davi já consolidado, porque ele se esqueceu ali. E só um detalhe aqui. Nessas batalhas onde envolve ali reis, e está entrando um novo rei, o que acontece? Mais ou menos, a linguagem de hoje é queima de arquivo. É mais ou menos assim. Eu tenho que matar toda a linhagem. Então, se tiver um filho, um neto, um primo, toda a linhagem real, ela tem que ser morta. Por quê? Para amanhã ou depois, um herdeiro não se levantar e querer tomar o reinado. Davi, um dia, está lá no seu palácio e ele começa ali no seu tempo com Deus. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, a Bíblia fala isto. Cometeu algumas atrocidades, sim, mas era alguém que ele entrava na sala do trono. E sabe onde nós recebemos a graça, queridos? É no lugar chamado sala do trono. É ali que nós recebemos essa graça, esse favor do Senhor. E ele estava nesse momento, ali, recebendo essa graça. E ele começou a se lembrar de algumas alianças que ele fez com Jonatas e também com Saul. Porque ele fez algumas alianças. Porque Jonatas chegou um dia para ele e falou assim, olha, eu tenho uma aliança com você, Davi. Se o Senhor pode me colocar junto com seus inimigos,
né? Se eu não te proteger das artimanhas do meu pai. Então, Jonatas, em outras palavras, está dizendo assim: eu estou usando de benevolência com você. Um dia, Davi, usa de benevolência também comigo. Tem um episódio, logo depois que o rei Davi teve a oportunidade de matar Saul, e o rei Saul chegou para ele e falou assim: Davi, eu sei que você vai ser o próximo rei de Israel. Eu sei que você é o próximo rei de Israel. E eu quero dizer uma coisa para você: não desarraigue a minha descendência dessa terra. Não deixa o meu nome ser esquecido na casa do meu pai. Então o que ele estava pedindo para Davi? Deixa uma descendência para mim. Só que Davi esqueceu de tudo isso. Esqueceu de tudo isso. E um dia ele está lá no palácio. Eu preciso agir com bondade, agir com um olhar de graça sobre os meus inimigos, os maiores, né, que eram, no caso, a família do rei Saul. E ele pergunta no palácio: alguém aqui sabe se tem algum descendente tal de Saul? E uma pessoa fala assim: tem um camarada chamado Ziba, ele deve saber alguma coisa. Manda chamar ele. E esse Ziba é trazido ali diante do rei Davi, e rei Davi pergunta para ele: tem alguém da casa de Saul ainda vivo? Aí ele ficou temeroso, porque ele sabia que o rei poderia retalhar, mandar matar, para acabar com essa linhagem. Mas ele falou, tem Mefibosete, e ele é aleijado, e ele mora em tal lugar. Davi manda buscar Mefibosete nesta cidade e traz ele para o palácio. Eu queria, tem um videozinho, 5 minutinhos. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse, por favor. O som está ok? Vai rolar? Vai rolar, Duzão? Senão a gente deixa um pouquinho mais para frente. Tá bom. Esse videozinho é de uma minissérie que teve. A gente pode passar porque, basicamente, na íntegra, uma parte bíblica, eles reproduziram ali nesse vídeo, para ficar bem claro, o olhar da graça de um discipulador sobre um discípulo.
Até aí, Edu, pode cortar já. Ele se considerava um cão morto. E o rei Davi fala assim: ei, você não é um cão morto, você é um príncipe. Ou seja, esse lugar aqui é seu. Todos os dias você vai comer na minha mesa. Eu tenho um lugar reservado para você. E queridos, existem muitos Mefibosetes por aí, desprezados, alguns até desprezados até pela igreja, porque não são perfeitos. Porque tem falhas, tem situações. Isso serve também para você que é discípulo, aplicar esse olhar da graça sobre o seu discipulador também, que é um homem, que é uma mulher, que tem falhas, tem desejos, tem momentos também de explosão. Mas a Bíblia fala que nós estamos no caminho, sendo aperfeiçoados. Quantos aqui estão no caminho? Eu costumo olhar para as pessoas e eu gostaria também desse olhar sobre mim. É mais ou menos uma plaquinha aqui na minha frente, aqui dizendo: desculpe o transtorno, estamos em obras. Porque a obra que o Senhor começou, Ele dia a dia vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. E se nós não tivermos o olhar da graça para enxergar os Mefibosetes e mudar a história da vida de pessoas, queridos, eu sou aqui prova viva de um investimento de alguém, porque numa casa onde reinava idolatria, onde reinava alcoolismo, violência física, inclusive eu cheguei a agredir o meu pai uma vez em casa, porque ele foi para cima da minha mãe bêbado. Prostituição. Eu fui conhecer sexo, não foi através da minha professora de ciência e biologia na escola, não. Foi através dos DVDs, revistas, da pior forma possível. Só que eu cheguei todo Mefibosete, que nem um cachorro morto. Só que alguém falou: você não é isso não, você é príncipe. Você é príncipe, você vai sentar aqui, você vai comer na mesa, na minha mesa. Muitas pessoas vão passar por esse lugar pelas nossas mãos. E nós devemos discipular, no discipulado, colocar esse ingrediente chamado graça. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Quero chamar a equipe do louvor, por favor. E eu não tenho dúvida que você veio para esse lugar. Eu gostei muito de uma oração que o pastor Guilherme fez hoje de manhã. Nós temos um tempo de oração. E ele fez uma oração, eu não vou conseguir reproduzir toda aqui, mas mais ou menos assim. Porque ele orou em relação aos discipulados, ao MDA. E ele falou assim, que o que apaixonou, o que fez ele ser apaixonado, o primeiro amor que ele se apaixonou por essa igreja, foi o cuidado, foi esse cuidado extraordinário das pessoas, olhando umas para as outras, querendo cuidar, mesmo tendo imperfeições, tendo uma série de coisas ainda a serem tratadas, mas talvez você tenha perdido também essa primeira paixão, esse primeiro amor de cuidado. Talvez, não sei se você já ouviu ou não esse slogan, mas isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Nós queremos ganhar multidões, mas cuidar bem delas. Porque senão nós vamos ser uma igreja grande, mas parecida com um terminal rodoferroviário. É um lugar de transição, um lugar de passagem. As pessoas
entra uma multidão, cheio de problema. Só que a gente começa a olhar para as pessoas, problema, já basta os meus, estou fora. E essas pessoas, elas voltam para Lodebar. Elas voltam ali para sua ama. Elas voltam para a vida de pecado. O Senhor quer derramar essa unção. E nós, infelizmente, acabou para alguns se tornando um clichê. Porque o Roberto ele me chama de paizão. Ô paizão, não sei como isso, né? Ele tem idade para ser meu pai não, né? Mas ele é mais velho que eu. E eu considero de fato como filho. Mas na prática, isso acabou não se tornando uma verdade nas nossas vidas. Quer dizer uma coisa para vocês: aquele que mais exerce graça e misericórdia nas nossas vidas, na ordem, eu quero listar aqui. Primeiro, é Deus. Ninguém amou como Deus amou, dando a sua própria vida para nós. Segundo, os nossos pais biológicos. Você pode ser o carrapichento que for, o traste que for, mas sua mãe e seu pai vai achar você sempre bonitinho. Cheirosinho, vem aqui, do papai. Sempre vai achar. Eu lembro de uma história que me marcou muito, de um lugar muito violento, ali, e teve um tiroteio, e um bandido morreu, e formou aquela multidão em volta ali do corpo e tal, e tinha que morrer mesmo, safado sem vergonha, demorou, um gritava e o outro, isso aí vai virar comida de minhoca, e não sei o que, tirou um monte de vida, e não sei o que, papapá. Aí do meio da multidão saiu uma mulher assim com uma cobertinha, um lençol para cobrir o rapaz lá. E, ô senhora, deixa esse porcaria, esse traste aí para os urubu comer, isso aí não vale nada. Ela falou, realmente ele não vale nada, é uma porcaria mesmo, é tudo isso que vocês falarem mais um pouco, mas só que ele é meu filho. Então Deus, os pais biológicos, olhar de graça que eu estou falando. O pai faz qualquer coisa pelo filho, deixa de comer se for preciso, deixa de ter na mesa ali para o filho comer. Quantos testificam disso? E o terceiro, que não deveria ser um clichê, aí deveria ser os discipuladores. Discipulador, entenda, não só, porque eu gostei do conceito que o Roberto trouxe aqui, nós discipulamos as pessoas do nosso trabalho, as pessoas que estão à nossa volta, nossos vizinhos. Sabia que nós discipulamos nossos vizinhos? Então nós temos que ter um olhar de graça, um olhar sobre a vida dessas pessoas. E eu quero que você ore nessa noite aqui, não pedindo a graça do Senhor sobre a sua vida, porque você já está aqui, Ele já deu a graça dele para você e para mim, amém? Mas para o Senhor reforçar esse olhar de graça sobre a minha vida e a sua vida, para as pessoas que passarem pelas nossas mãos, nós mudarmos a história delas, tirarmos de uma cidade de pessoas expurgadas, pessoas largadas, a escória da sociedade, pessoas se considerando um cão morto, príncipes, reis e sacerdotes. O Felipe vai cantar esse louvor, que foi o último que nós cantamos ali, que fala de nós, dessa edificação. E ora para o Senhor, em nome de Jesus. E se você lembrar de pessoas que precisam desse olhar de graça, pede para o Senhor. Se você está sem paciência, talvez você esteja sem o limite. Puxa, eu não aguento mais, eu estou aqui já numa situação complicada, eu não aguento mais olhar para essa pessoa, ela fala, a voz me irrita. Pede. Até o rei Davi deu um abraço ali. Quantos ali abraçariam aquele Mefibosete, talvez fedido, sujo?
pobre, mas o rei Davi se colocou abaixo dele, e é o que nós devemos fazer com as pessoas, servindo as pessoas. Então, durante esse louvor, ore ao Senhor em nome de Jesus.